De sabadão, véspera de clássico, o Cruzeiro fecha a preparação à tarde, o duelo com o Atlético Mineiro. A rodada começa também neste sabadão. Venda de ingressos, os últimos à disposição. Tudo isso você confere a partir de agora. A retirada da gratuidade, hein? Agora de forma online. Começou no final da noite de ontem e vai até às 20h30 deste sábado, ou até a carga de gratuidade ser esgotada. Para esta partida, os torcedores que já tiverem comprado o ingresso poderão retirar de forma online até 2 ingressos de gratuidade no mesmo setor do ingresso adquirido, para menores de 12 anos. Retirada das gratuidades deve ser feita no site ingresso.cruzeiro.com.br ou no app Cruzeiro Nação Azul, hein? Atenção, então, a retirada online da gratuidade e tem que seguir ali o passo a passo também. Aliás, uma informação importante que o Cruzeiro divulgou, que é sobre a validação do ingresso do Sócio Kids, que essa validação ela deve ser feita no login do titular. Somente após a compra do ingresso do titular será possível realizar a validação do ingresso do Sócio Kids. Se a compra do ingresso do titular for cancelada, o Sócio Kids não poderá ter acesso e o Cruzeiro vem tratando isso aí com muita seriedade para não ter ninguém burlando, vendendo ingresso do Sócio Kids sem ser Kids. Aí o Cruzeiro até emitiu um comunicado falando sobre essa questão, né? Que não dá para tentar burlar o sistema, porque assim que passa ali na catraca, né? O ingresso é travado. Ó. Atenção responsáveis, vai levar alguma criança? Informamos que o ingresso Kids irá travar a catraca. A liberação será feita mediante a apresentação da criança e verificação do documento do Sócio Kids. A apresentação de documento original é obrigatória, apenas aí prestação de serviço para este domingo, o clássico diante do Atlético Mineiro. O time fecha a preparação à tarde na Toca, o último treinamento, e aí o Leonardo Jardim deve confirmar aquele time que todo mundo já sabe. Fica a expectativa quanto à lista dos relacionados, se vem alguma novidade, se alguém vai ficar fora, até mesmo a questão do Marquinhos, ele que ainda não teve o futuro resolvido junto ao Arsenal da Inglaterra. A rodada do Brasileirão, rodada de número 9, ela começa neste sábado com Ceará Sport às 4h da tarde no Ceará. 6h30 tem Vasco e Fortaleza e às 21h tem São Paulo e Grêmio. Neste domingo tem Bahia e Vitória, o Bavi, às 4h da tarde, mando do Bahia. Corinthians e Santos, também 4h da tarde, mando do Corinthians. Juventude e Fluminense, 4h da tarde também em Caxias do Sul. Flamengo e Botafogo, 18h30, 6h30 no Maracanã. Red Bull Bragantino e Palmeiras, hein? Mando do Red Bull Bragantino, 18h30, é o líder contra o terceiro colocado. E neste domingo também teremos o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, 8h30 da noite, Mineirão. Também 8h30 da noite, Beira-Rio em Porto Alegre, Internacional e Mirassol. Serão 7 jogos no domingo, 3 jogos neste sábado. É a rodada de número 9 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro querendo aí seguir com esta grande campanha. E neste sábado tem compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. É o duelo dos primeiros colocados. O Cruzeiro na liderança com 26 pontos enfrenta a Ferroviária, que tem 21 pontos. A bola rola às 5h da tarde no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O time feminino do Cruzeiro fazendo muito bonito no Brasileiro e contando, claro, com o apoio da Nação Azul no Castor Cifuentes, em Nova Lima. O Cruzeiro teve uma sexta-feira daquelas Pance. Boa noite. Boa noite para você, meu amigo Rubem Júnior, grande Rubinho, também Emerson Romano Xará e todo mundo que acompanha aqui o apito final da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeirão.
Olha só, o Cruzeiro fecha a preparação neste sábado com uma atividade na parte da tarde, atividade essa seguida de concentração. Para a partida de domingo, o clássico contra o Atlético. É que o técnico Leonardo Jardim vem adotando essa forma de trabalho, diferentemente de outros técnicos que passaram recentemente no Cruzeiro. Ele prefere que o treino seja à tarde, porque aí os jogadores já ficam no foco, já se alimentam, né, jantam e já ficam pensando única e exclusivamente na partida. É a forma de trabalhar do treinador do Cruzeiro, que está comemorando, até porque não perdeu atletas para esse confronto, não perdeu jogador machucado, não perdeu jogador suspenso. Ele só tem uma dúvida em relação ao Japa, mas que não vinha sendo utilizado nos últimos jogos. O Japa passou por uma cirurgia, foi na coxa, e aí ele foi à ausência no jogo passado contra o Palestino, até poderia atuar naquela partida, mas teve uma gastroenterite. Hoje fez um trabalho parcial, então deve ficar para uma outra oportunidade, até porque o jogo vai ser muito pegado, vai ser num nível mais alto, né, numa necessidade também física mais alta, e o jogador está se condicionando após essa lesão. E o Cruzeiro, então, fechando esse trabalho amanhã na Toca da Raposa para esse compromisso importante da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, seu Rubem Júnior. O técnico Leonardo Jardim, na sua última, entrevista coletiva, citava sobre a próxima janela, que era a grande expectativa para o torcedor, sobre reforços, a posição tá carente, e segundo ele, Romano, no próprio elenco acabou tendo reforço, né? Porque tem alguns jogadores que, eu volto, é difícil você ficar repetindo, mas... E ele falava que a turma estava mal treinada. Isso aí ele cansou de falar. Mas por que ele diz, mas dentro do próprio elenco eu encontrei os jogadores que eu precisava? Justamente por isso, porque na visão dele os jogadores estavam mal treinados e os jogadores que no momento não eram titulares, eles simplesmente conseguiram se sobressair. Eles simplesmente conseguiram mostrar ao treinador, falou aqui, eu tô aqui, eu consigo fazer essa função que você quer. Principalmente eu quero. Então, ele conseguiu fazer isso. Agora que ele vai estar ativo, muito ligado na janela, de transferências agora no meio do ano, não tem a menor dúvida disso. Com certeza, e a gente afirma aqui para a Nação Azul, o Cruzeiro está no mercado monitorando alguns nomes e até alguns ventilados, como o próprio Valentim Gomes, que é do Vélez, zagueiro jovem, e que o Cruzeiro teve muito próximo, da sua contratação no início da temporada por um valor muito alto, em que o Vélez acabou pedindo mais e o Cruzeiro pode conseguir essa contratação por um valor até menor do que foi praticado no início da temporada. Mas Emerson Pansieri, sobre o time, o Cruzeiro, depois do jogo contra o Sport pelo Brasileiro e também contra o Palestino pela Sul-Americana, não perdeu ninguém para o Clássico. Dá pra falar, Rubinho, que no jogo passado contra o Sport, o Cruzeiro não perdeu o Vidalba, não perdeu o Christian, o Matheus Pereira e o Caio Jorge, eles que são titulares. O jogo do meio de semana contra o Palestino, o Vidalba foi titular, o Romero também, e ainda o técnico do Cruzeiro conseguiu fazer uma espécie de controle desse nível de desgaste dos atletas. Então, essa turma toda volta. O Cruzeiro que vai ficando na mente também do torcedor, com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, a presença do Christian e a presença do Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Pode ser esse o Cruzeiro para o duelo contra o Atlético, com o Gabigol sendo opção. No banco de reservas pode entrar no decorrer da partida, pode ser jogador importante. O Eduardo, que ficou de fora da partida contra o Palestino, também uma opção para o banco de reservas do Cruzeiro. Rubinho. Pois é, Pansieri e Romano, 11h24, dentro disso, da escalação, das possibilidades, do que pode, pelo menos, de certa forma, planejar o técnico Leonardo Jardim. Ele, no início do seu trabalho, dizia sobre alternar a equipe de jogo para ter uma intensidade fisicamente mais forte e, de certa forma, é para dar oportunidade para todo mundo. E agora
pelo menos, pelo que dá para perceber, quando tem um jogo importante, ele tem ali os 11 iniciais, inclusive o torcedor do Cruzeiro que já consegue, né, escalar o time, é o que é importante, né, Romano? Aquele negócio, né? Alguns têm dor de cabeça. Ele não tá tendo dor de cabeça. Ele deu o migué que ia alternar para dar uma... Assim, ele pode ter chegado... Fez o vestibular ali pra turma. Porque é o seguinte, ele pode ter chegado o seguinte, ó, vou alternar e tal. Mas ele percebeu, opa, nesse momento eu não posso ficar alternando. Nesse momento eu preciso ter um time, ter uma base de time, posso às vezes trocar uma ou outra peça, mas eu não posso ficar, sabe, trocando jogadores dando a todo instante. sopa pro azar. Porque a gente tem que lembrar um detalhe. A vitória traz tranquilidade, né? Mas a gente tem que lembrar um detalhe. O Campeonato Brasileiro é novo para o Leonardo Jardim. Ele também está aprendendo como é a disputa do campeonato. O que me chama a atenção é que ele foi muito sagaz, ele foi muito rápido a percepção dele sobre o Campeonato Brasileiro. Quando ele viu, falou, opa, não dá para ficar trocando jogador toda hora, revezando, não. O Campeonato Brasileiro é um campeonato pegado, porque você pode, de repente, ganhar de um Flamengo e perder para um Mirassol. Equilibrado. Exatamente, é um campeonato muito diferente daquilo que eu já disputei. Então, é melhor ter uma base. E aí ele tá deixando a base. E para ter a base, para ter resultado, onde ele vem tendo, né, tranquilidade para o trabalho também, né, para o decorrer da montagem da equipe acima de tudo, e um esquema muito bem, já dizia lá em Auma, armadinho, né? O esquema dele é muito bem definido, né, dentro daquilo que ele gosta de jogar, mas mais fundamental do que isso, ele ter chamado a responsa para ele em todos os aspectos, dizendo o seguinte, ó, eu vou definir assim, assim, assado, não quero que interfira aqui, porque eu vou te dar o resultado ali na frente. E se não correr... Tá fora. Muito bem, Nação Azul, ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as últimas informações do Cruzeiro para você. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo quando for postado aqui no canal Análise Cruzeiro, buscando sempre as primeiras informações do Cruzeirão da Massa para você.